Salve, salve minha galerinha mais ou menos nerd. Seja bem-vindo à nossa sala. E hoje é dia de revisão para a galera dos primeiros anos, lá da Escola Profissional Marta Gifone. A nossa revisão ela vai falar sobre rochas. E aí a gente precisa lembrar que os grupos de rochas que formam a nossa superfície são as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Nós vamos começar aqui falando sobre as rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas, e que são rochas que se formam a partir da consolidação do magma. Essa consolidação, esse endurecimento, ele pode acontecer tanto na superfície, onde elas passam a ser chamadas de rochas magmáticas extrusivas, ou no interior do nosso planeta, quando são chamadas de rochas magmáticas intrusivas. As rochas magmáticas extrusivas, elas levam menos tempo para consolidar, e onde são formados minerais abundantes. As rochas magmáticas intrusivas levam mais tempo, e onde são formados minerais raros. O outro grupo de rocha que a gente viu foram o grupo das rochas metamórficas, que são aquelas rochas que se formam no interior do nosso planeta, e que são rochas que passam por transformações. Essas transformações elas são causadas principalmente pela temperatura e a pressão, e essas mudanças elas acontecem principalmente na cor, na textura e na composição química dessas rochas. Percebam aí pela imagem que cada rocha ela vai apresentar características diferentes com o passar dos tempos e que elas se formam principalmente no interior, e essas mudanças ocorrem por conta de pressão e temperatura. O último grupo foi o grupo das rochas sedimentares, que são rochas formadas não só por rochas, mas por outros elementos. Elas são formadas por diferentes tipos de rochas, por restos de animais e por restos de vegetais. São rochas bem recentes e rochas muito propícias ao processo de erosão. Os grupos de rochas, eles vão formar o grupo de estruturas geológicas, que assim como os grupos de rochas, vão se dividir em três grandes grupos. O grupo das estruturas de escudos cristalinos, de bacias sedimentares e dobramentos modernos. Vamos conversar aqui sobre os grupos de escudos cristalinos, que são os primeiros a se formarem no nosso planeta, são os mais antigos. Eles são formados principalmente por rochas magmáticas e onde são encontradas as reservas minerais, até por levar em conta que são formados por rochas magmáticas e são nessas rochas que se formam os minérios. Nós temos também o grupo de bacias sedimentares, que são os grupos mais recentes, né, de formação. Né? Eles são formados principalmente por rochas sedimentares e são nesse tipo de estrutura que se formam as reservas de petróleo. Aqui do lado eu coloquei um modelo de reserva de petróleo, que é o mais comum aqui no Brasil, e aí ele está mostrando o pré-sal, que é aí, digamos, o assunto mais recente que nós temos em relação a essa extração de petróleo. E por último nós temos os dobramentos modernos. Percebo que são estruturas que se formam em áreas onde há tectonismo e que é basicamente o movimento dessas placas que causam essas dobras na superfície, formando aí as cadeias de montanhas. No caso do Brasil, nós não temos esse tipo de estrutura por conta da nossa localização no centro da placa sul-americana, e ela é uma estrutura que se forma basicamente onde há esses movimentos tectônicos. Então, no Brasil, nós temos apenas escudos cristalinos, que correspondem a 36%, e as bacias sedimentares a 64% do nosso território. O próximo assunto que a gente viu vai ser o assunto sobre os tipos de relevo. Nós vamos falar sobre o relevo terrestre e também sobre o relevo marinho. Nós vamos começar aqui falando sobre os tipos de relevo, ou as formas de relevo terrestre, onde nós conversamos sobre 5 modelos. Nós falamos sobre as planícies, que são aquelas áreas do relevo basicamente planas, né? Essencialmente planas, até para justificar o nome. Os planaltos, que são basicamente uma área plana no alto. As montanhas, que são as partes mais altas do relevo. E nós temos também a definição de depressões. Para a gente definir os dois tipos de depressões, a gente precisa demarcar o nível do mar, e aí nós vamos ter as depressões absolutas, que ficam abaixo do nível do mar,
e as depressões relativas, que ficam acima do nível do mar. Então esses aí são os principais grupos de relevo terrestre. Agora nós vamos falar sobre o grupo de relevo marinho, que começa pela plataforma continental, que é basicamente aí onde se concentra, né, a grande parte dos sedimentos que são trazidos pela água. A talude, que marca o fim dessa plataforma continental. As dorsais oceânicas, que são esses relevos elevados no fundo do oceano. E ainda tem as fossas oceânicas, que são essas fissuras, essas rachaduras. Aqui nós vamos fazer a medição por profundidade. E aí nós vamos ter até os 5.000 metros de profundidade a região pelágica. E abaixo dos 5.000 metros a região abissal. A região pelágica, só lembrando que é até onde vai os raios solares. E por último, nós temos os agentes formadores e modeladores do relevo, que são os agentes externos e os agentes internos. A gente viu que o principal grupo dos agentes externos são o tectonismo, que é formado basicamente aí por o movimento das placas. Nós temos também o vulcanismo e os abalos sísmicos, como os terremotos, entre outros. Esses agentes externos, eles também são chamados de agentes endógenos ou agentes formadores. Outro grupo são os agentes externos, que são os exógenos ou modeladores, que são formados principalmente pelas intempéries, a chuva, o calor, a neve, e a ação dessas intempéries que vai gerar a erosão, a eólica, a térmica, etc, etc. E por último, nós vamos falar sobre os agentes do intemperismo, que também são divididos em 3 grupos. Nós temos os agentes físicos, os agentes químicos e os agentes biológicos. Cada um desses agentes, eles atuam na fragmentação, na desagregação da rocha de uma forma diferente. No caso do intemperismo físico, é quando há uma variação de temperatura, uma variação térmica, e aí esse relevo ele vai passar pela alternância de frio e calor, no caso de temperatura. No intemperismo químico, nós vamos ter uma reação química que vai ser causada basicamente do contato da água com os elementos químicos que compõem aquela rocha, fazendo com que ela enfraqueça, vá se desgastando, até chegar ao momento em que ela quebre. E aí nós dizemos que houve um intemperismo químico. E o outro tipo de agente do intemperismo é o biológico, que é causado pelo crescimento natural das plantas, onde as raízes elas se acomodam entre as rochas, como nós estamos vendo na imagem, e elas acabam quebrando essa rocha à medida que essa raiz vai crescendo. Então essa basicamente é a nossa revisão. E aí, como eu falei para vocês, vai dando uma olhada no caderno, vai acompanhando pelo vídeo, não precisa do livro, então vai estar fácil, pouco conteúdo, e aí eu desejo para todo mundo uma boa prova. Aproveita aí o material e estudem mesmo, galera, que eu vou estar torcendo pelo sucesso de todo mundo. Valeu? Dá um like no vídeo e boa prova para todo mundo.